Deus que adoramos, é a Ele a quem primeiro o nosso afeto damos. O céu, mar, a terra e tudo quanto existe são obras do seu poder, que só no bem consiste. Ergamos um hino de glória a esse Deus onipotente, que lá do céu nos volve o seu olhar clemente. Ergamos um hino de glória a esse Deus onipotente, que lá do céu nos volve o seu olhar clemente. O céu, mar, a terra e tudo quanto existe são obras do seu poder, que só no bem consiste. Ergamos um hino de glória a esse Deus onipotente, que lá do céu nos volve o seu olhar clemente. Ergamos um hino de glória a esse Deus onipotente, que lá do céu nos volve o seu olhar clemente. Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus.
amigo, mestre Jesus, és nosso guia a conduzir, estrela que ilumina a senda a trilhar. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Novo horizonte irá surgir se praticarmos a Trindade universal, Deus, Cristo e caridade. Lema do progresso espiritual, iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida.
de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa reunião pública dessa terça-feira. Meu nome é Marcel e hoje nós vamos falar sobre o tema depressão e melancolia. E para começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Vamos todos, agora eu convido a todos, vamos fechar os olhos, vamos buscar um ambiente tranquilo, um ambiente calmo para entrarmos em prece. E vamos buscar Deus, vamos mentalizar Jesus vindo ao nosso encontro, mentalizemos o Mestre Jesus nos abraçando, nos envolvendo em sua luz. Vamos também pedir ao nosso Pai, a Deus nosso Pai, amparo e proteção neste momento e que as lições do Evangelho possam nos inspirar, que a espiritualidade amiga esteja presente em nossos lares, trazendo-nos bom ânimo e proteção. Abençoe, Senhor, todos nós neste momento, trazendo paz, amor em nossos lares e a todos a quem levarmos os pensamentos. Que assim seja. E para começarmos, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, fazer algumas perguntas, para a gente já começar a sintonizar com o tema. Por exemplo, vocês já se perguntaram, ou já refletiram intimamente, o que dói mais? O que machuca mais? Ser ofendido ou ser ofensor? Outra questão, você já parar para imaginar o quanto os nossos pensamentos influenciam nossa saúde física e nossa saúde mental? Eu faço essas perguntas, vocês podem refletir em casa, e eu faço essas perguntas justamente porque existe uma relação entre o que nós pensamos, existe uma relação com as nossas condutas, com o nosso corpo físico, com a nossa saúde. Ou seja, resumindo, a nossa saúde física ela sofre influência dos nossos comportamentos e dos nossos pensamentos. E a doutrina espírita nos explica isso de forma bem explícita, de forma bem expressa, para não ter dúvidas a respeito. Então, vamos começar com a passagem de Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus nos fala, nos ensina: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, olha a grandeza, nesses momentos que nós estamos vivenciando, de profundas aflições. Vamos voltar a atenção para a prece, para a oração. Jesus nos ensinou, seja o que for que peçais na prece, tem que acreditar, pedi e obtereis, e concedido será o que pedirdes. Então, tenhamos fé, mas aquela fé, a fé inteligente, a fé raciocinada, como a doutrina nos esclarece. É importante nós termos o raciocínio, a clareza de que não basta só fazer a prece, é preciso também acreditar e ter a fé. E, principalmente, saber o que pedir, porque será concedido conforme também as nossas necessidades e conforme o nosso merecimento. Então, é importante nós termos essa consciência. Deus sempre nos oferece aquilo que merecemos, de acordo com os nossos atos, com as nossas atitudes, de acordo com o nosso plano reencarnatório, Dependendo do pedido, às vezes não está na minha programação reencarnatória receber aquele benefício que eu pedi em oração. Enfim, apesar que pese toda essa introdução que nós falamos, devemos ter fé. Fé é acreditar. Fé e principalmente a fé raciocinada é compreender como os mecanismos divinos se operam para melhor pedir e assim não se frustrar.
e assim não pensar equivocadamente que Deus castiga, que Deus quer o nosso mal. Muito pelo contrário, a justiça divina é perfeita. Muitas vezes somos nós que não compreendemos a sua justiça. Mas vamos lá, vamos então adentrarmos no tema, né? Primeiro, né, é importante a gente entender o que é depressão. Nosso tema de hoje, né, é falar sobre depressão, né, e a melancolia. A depressão é um dos tormentos da alma, é um dos grandes estudos que nós fazemos dentro da doutrina espírita. E no livro Amor Imbatível, Amor, de Joana de Ângeles, nós trazemos alguns esclarecimentos, onde é dito o seguinte: a depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. É acompanhada quase sempre da perda da fé em si mesmo, nas demais pessoas e em Deus. Aproveitando o slide, né, vamos ler, né? Depressão. Depressão, do latim depressione, ato ou efeito de deprimir-se. Distúrbio mental caracterizado por adinamia, desânimo, sensação de cansaço, abatimento moral ou físico, letargia. Então aqui nós temos alguns conceitos sobre depressão. E é interessante, né, porque Joana de Ângeles, ela traz um ponto que talvez a gente não esquece de fazer a ligação. A depressão, em algumas situações, tem a ver com a sensação de nostalgia. O que é nostalgia? Resumindo, né, claro, a explicação, não é trazendo toda a definição, mas nostalgia é a lembrança de atos felizes em nossas vidas e a impressão de que esses atos não existem mais. É como se eu tivesse uma lembrança do passado de momentos felizes, de alegrias, e que agora não presencio mais. E isso me causa um sentimento negativo, às vezes uma tristeza. É bom esclarecer, né? A nostalgia por si só é natural do ser humano. Nós temos lembranças do passado, memórias do passado que nos fazem bem e a gente acaba se apegando a essas memórias. O problema da nostalgia, ela possa ser um problema quando eu me agarro a essas lembranças e me entrego à tristeza de forma integral, de forma permanente. Então não é errado ter nostalgia, não é um erro, não é um pecado ter nostalgia. Faz parte até da natureza do ser humano, até porque é impossível apagarmos nossas lembranças de nossas vidas, de nosso cotidiano. Então, vez ou outra, nós teremos lembranças do passado, de épocas da nossa atual existência, que nos causa alegria, que nos causa saudade, né? Agora, quando essa saudade se transforma em uma tristeza permanente, aí que é o sinal de alerta, e essa nostalgia pode desencadear uma depressão. E veja como as coisas se encaixam, né? Nesse momento de pandemia, nostalgia é uma situação que vivenciamos diariamente. Por quê? Veja, nós estamos num momento de isolamento. Nós estamos num momento em que é impossível nós termos as mesmas relações com os nossos amigos, os nossos familiares. Quantos não perderam seus entes queridos em decorrência da pandemia? Então, o que se fala muito, né? Hoje nós estamos em um novo normal, né? Em que estamos isolados, situações de isolamento social. E, então, é inevitável nós começarmos a pensar: nossa, antes da pandemia, como era bom, eu podia ir no clube, eu podia ir no cinema, no shopping, eu podia ver minha família. Então, inevitavelmente, a situação de pandemia hoje nos traz essa sensação de nostalgia. Porque há 2 anos atrás, antes de 2020, nossa vida era o normal. Nós tínhamos quantas pessoas estavam no nosso convívio, né? Nossos familiares, o lazer como era diferente, né? Hoje isso está totalmente modificado, não preciso nem, onde eu estou dizendo o óbvio, né? Como está agora. E isso, então, gera uma sensação de nostalgia. Então, aqui, né, o Joana de Ângeles nos alerta sobre isso, né? A depressão pode ser uma decorrência
de um estado patológico, de um estado nostálgico. Então, muito cuidado, né, nesse momento de pandemia, para que a nostalgia, que essas memórias, essas lembranças do passado, não se tornem um sentimento de tristeza profunda e permanente, desencadeando a depressão. Então, nesse primeiro momento, né, nesse slide que nós podemos destacar agora, é a vigilância. Tenhamos vigilância de nossos pensamentos. Como eu disse agora há pouco, o problema não é a nostalgia por si só. O problema é se essa nostalgia se desencadear em pensamentos infelizes e tristes de forma permanente. Então, tenhamos essa vigilância de pensamentos para que não entremos nesse círculo vicioso de pensamentos e tristezas que pode desencadear em depressão. E continuando, a melancolia. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma leitura especificamente sobre a melancolia. E é dito o seguinte: sabei porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Vou parar por aqui nessa pergunta, né? Quem de vocês, né, quem em suas casas, quem de nós, né, nunca considerou, nunca pensou que a vida fosse amarga? Nossa, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Parece que tudo é mais difícil, a vida parece que é só feita de aflições e desgostos, né? Quem nunca passou por isso, né? Quem não está sentindo isso nessa pandemia? Quem não está passando por essa melancolia atualmente? E veja, né? Sabe, então, voltando à leitura, né? Sabei porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, ora, né? Quem não quer isso, né? Quem de nós não quer voltar a ter uma vida feliz, ter a sensação de liberdade de ir sair nas ruas, de buscar o convívio com os amigos, com os familiares, viajar, passear, né? Quem não quer ter isso de volta, ter essa alegria, né? Então veja, né? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Então veja, né? A melancolia, explicada pela doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um estado da alma, de abatimento, tristeza, em razão da impotência do espírito para buscar a felicidade que ele almeja, para buscar a liberdade que ele tanto procura. Hoje, vamos dizer assim, né, falando com as lições da doutrina espírita e dos conhecimentos sobre o espírito que nós temos. Hoje, nesse momento de pandemia, nós vivemos em dupla prisão, né? Se for pensar, né? A primeira prisão, vamos dizer assim, entre aspas, claro, né? Nós estamos presos em nossas casas pelo isolamento. E, ao mesmo tempo, nossos espíritos estão presos dentro do corpo físico. O corpo físico que é o nosso meio de evolução e reparação de nossos erros. Presente que Deus nos deu para evoluir. Então veja, essa sensação que nós temos de melancolia, nada mais é que é o nosso inconsciente, é o nosso ser espiritual almejando uma liberdade, uma felicidade que por hora não é possível. Seja porque atualmente nós estamos encarnados e nesse momento nós também estamos vivenciando uma pandemia, uma situação de isolamento social. Então isso causa melancolia. Isso causa essa tristeza, ou como eu falo aqui no Evangelho, né? Causa apatia, né? Abatimento, cansaço físico, o cansaço espiritual, o cansaço mental. Até isso nós vivenciamos esse momento. Parece que nós podemos ficar o dia inteiro em casa e ainda assim estamos cansados. E da onde vem isso? Vem justamente desse sentimento de prisão que o nosso espírito está sentindo. Dupla prisão dentro do corpo físico
e dentro do isolamento social. Então vejam vocês, né? Essa situação de melancolia, ela é real e muito presente em nossas vidas devido à pandemia. Então, mais uma vez, vale aquele aviso, né? Cabe a nós vigilância de nossos pensamentos, de nossos atos, para que esses pensamentos não se transformem em doenças para o corpo e para o espírito. Vejam, né? Pensamentos infelizes podem causar, inclusive, doenças para o nosso corpo físico. E, principalmente, doenças para a nossa psique, para a nossa saúde mental, desencadeando, como já falamos, a depressão. Voltando à questão da nostalgia, né? E a depressão, as síndromes de infelicidade cultivada tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que induzem a depressão. Diante de alguém que realmente se interessa pelo seu problema, o paciente pode experimentar uma explosão de lágrimas. Todavia, fechando-se outra vez para prosseguir na atitude estoica que se apraz, negando o mundo e as ocorrências desagradáveis, permanecerá ilhado no transtorno depressivo. Então, muita atenção, né? Muito cuidado nessas situações de depressão e nostalgia e depressão. Porque nos piores casos em que a pessoa se fecha, isso pode causar distúrbios de natureza grave para a pessoa. E inclusive dando causas a situações infelizes, como automutilamento. Então, precisamos ter muita atenção. É claro que todos nós passamos por dificuldades, mas é importante também nós vigiarmos também, termos aquele carinho, aquele amor pelo próximo que está ao nosso lado. Sempre oferecendo, quando possível, uma palavra amiga, uma oportunidade de conversar. Nós percebemos em nossas atividades, a nossa casa espírita tem o tratamento espiritual. Por conta da pandemia, evidentemente, o tratamento espiritual, e especialmente a triagem fraterna, que é uma conversa, né? Ela também ocorre de forma virtual, à distância. E o que nós temos percebido, o que os triadores da nossa casa espírita têm percebido, qual que é algo em comum em todos os pacientes? A necessidade de falar, conversar. Então nós estamos num momento em que, talvez, claro, né, a pandemia agravou isso, mas a nossa sociedade está num momento de tanta intensidade, seja materialmente falando, principalmente materialmente falando, e que parece que nós não temos mais tempo de conversar. E quando a pessoa não desabafa, quando ela não tem oportunidade de falar, ela acaba segurando todo esse mal, represando esses pensamentos negativos. E isso vai causando uma doença para ela, tanto para o corpo quanto para o espírito. Então, nós identificamos nas nossas triagens fraternas, nessas conversas para o tratamento, a necessidade de conversar, de desabafar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ouvir o próximo é uma caridade que todos nós podemos fazer. Então, se eu identifico um irmão, uma pessoa querida, em um estado de depressão, um estado de tristeza permanente, de nostalgia, vamos oferecer uma conversa, vamos ouvi-la e sempre que possível, deixá-la desabafar, como forma para que ela não represe esses pensamentos negativos dentro dela, para ela esvairar um pouco isso. Porque nós estamos percebendo que quando não desabafamos, quando seguramos essas informações, nós estamos, na verdade, criando problemas para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então, muita atenção com relação a isso. E vamos continuar. Lamentação. Vício perturbador deve ser combatido com a lucidez da razão, face à não justificativa dos argumentos em que se apoia. A lamentação, como a queixa, são morbo pestilento de fácil contágio pelos vapores e vibrações tóxicas que esparzem. Também Joana de Ângeles. Olha que interessante, né? Agora que nós estamos... É bom abrir agora... Nós estamos abrindo grandes parênteses agora dentro da nossa conversa de algumas situações que também prejudicam
o nosso estado melancólico, né? Falamos da questão da nostalgia, mas tem também a lamentação. Quando às vezes eu não estou muito preso nos problemas, nas lembranças do passado, às vezes eu estou reclamando de alguma coisa. Quem aqui, né, fazendo a pergunta, a reflexão, né? Quem aqui nunca reclamou de alguma coisa? Quem aqui ainda não se chateou por causa da pandemia? Vamos dizer assim, né, parafraseando Jesus, né? Atira a primeira pedra aquele que ainda não reclamou da pandemia, aquele que ainda não reclamou do isolamento social, nem que seja em pensamento. Então veja, cuidado com esses pensamentos de lamentação, porque a lamentação também cria uma zona de pensamentos negativos que prejudicam e influenciam o nosso corpo físico. Então, a gente só saindo um pouquinho do tema, eu gosto de dizer o seguinte, vejam vocês, né? Para eu ter uma boa saúde, para eu ficar são, né? Uma saúde positiva, 100%, o que eu preciso fazer? Preciso ter uma alimentação boa, não é verdade? Preciso fazer exercícios, tomar remédios, vacinas, né? Principalmente agora a vacina, né? Então, vamos dizer assim, o segredo para uma boa saúde, para o corpo físico, é eu me alimentar bem, exercitar, me vacinar. Agora vejam vocês, agora eu pergunto, né? E como eu faço para ter uma boa saúde mental? Já pararam para pensar sobre isso? Como eu faço para ter uma saúde mental? Agora, veja o que mais interessante ainda. A gente não aprende, nós aprendemos que é recomendável, vamos dizer assim, é recomendável que nós não tenhamos, para termos cuidado com com certos alimentos, porque esses certos alimentos, ao serem ingeridos, podem prejudicar o corpo. Exemplo, excesso de açúcar e tantos outros, né? Então, é o que a mãe ensina para o filho, né? Não coma bobeira, porque essa bobeira vai prejudicar o corpo. Então tá. Então, se tem alimentos que eu devo evitar para não causar um mal para o meu corpo físico, eu pergunto, que tipo de alimento mental nós estamos ingerindo para os nossos pensamentos? Só lembrando, né? O alimento material ele é ingerido pela boca, né? E o alimento mental, como ele é ingerido? Pelos nossos olhos, pela nossa visão, pela nossa audição. Então, a todo momento, nós estamos alimentando os nossos pensamentos. E aí eu pergunto, né? O que nós estamos vendo? O que nós estamos ouvindo? Então, muito cuidado nesse ponto também, porque às vezes nós estamos direcionando nossos pensamentos, aliás, nossos sentidos, para coisas prejudiciais ao nosso pensamento. Eu digo isso porque hoje no meio que vivemos, a internet nos traz muita informação. Então é preciso que filtremos o que nós estamos absorvendo. Cuidado com as notícias, cuidado com os sites que eu estou acessando, cuidado com as imagens que eu estou assimilando, porque toda imagem negativa, ela se processa em nosso pensamento e cria imagens mentais que podem perdurar por muito tempo. Imagens que podem, então, intoxicar os nossos pensamentos. E uma vez intoxicados nossos pensamentos, isso pode desencadear tristezas, sofrimentos e chegando, inclusive, à depressão, como nós estamos falando. Causando também problemas físicos. Então, cuidado com o que ingerimos pela boca, mas também cuidado com o que ingerimos pelos nossos olhos. Cuidado, ou melhor dizendo, né? Cuidado com o que nós estamos vendo, cuidado com o que nós estamos ouvindo. Se eu estou ouvindo alguém lamentando, agora sim, voltando ao tema, né? Se eu estou ouvindo alguém em lamentação, o que eu devo fazer? Não é lamentar junto com essa pessoa, não. É tentar fazer essa pessoa, na verdade, é claro, eu acabei de falar que a gente tem que ouvir, mas ouvir no tom de desabafo. Agora, quando eu vejo que a pessoa está lamentando, vamos tentar fazer essa pessoa mudar essa chave, mudar esse estado de lamentação. Ao invés de lamentar, façamos uma prece. Ao invés de lamentar, busquemos a literatura espírita para nos esclarecer, para entendermos a situação que estamos vivenciando. Então, é uma questão de vigilância para nós,
e para o amor ao próximo também. Evitar lamentação. E para sair da lamentação, busquemos a oração, busquemos a literatura, busquemos uma palestra, vamos aprender, vamos absorver conhecimento da doutrina espírita para evoluirmos, não para tirar os nossos problemas, porque essas dificuldades fazem parte da nossa encarnação, mas para aprendermos a superar essas dificuldades. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui nós temos uma situação interessante, a tristeza. A tristeza, porém, é a doença que, agasalhada, piora o quadro de qualquer aflição. A sua sombra, densa, altera o contorno dos fatos e das coisas, apresentando fantasmas onde existe vida e desencanto no lugar em que está a esperança. Aqui nesse ponto, em que vamos nos situar, estamos falando de melancolia e depressão. Falamos da nostalgia, falamos da lamentação e agora estamos falando da tristeza. E qual que é o alerta nesse ponto? E muitas vezes, e principalmente nesse estado de pandemia que estamos vivenciando, nós temos a tendência natural a ver sempre o lado ruim das coisas. A gente não consegue enxergar o lado bom das coisas. Vejam vocês, não é minha intenção diminuir a pandemia. É claro, não é esse aí o foco. É claro que a pandemia é uma situação grave que a nossa humanidade vive, é um processo que causa tristezas, aflições, mas lembremos que o nosso planeta Terra é governado por Jesus. Jesus, nosso Mestre, está no leme do nosso planeta. Ele está na direção espiritual. E mais ainda, nós temos Deus, nosso Pai, que olha por nós e misericordioso. Então veja, se Deus está permitindo essa pandemia, essa situação de doença que estamos vivenciando, é porque existe um motivo justo para acontecer. Há perda de entes queridos, há doenças que abalam a família, sim, mas é natural que sintamos tristezas, nos perturbe de alguma forma. E é claro, não é minha intenção querer que todos apaguem esse sentimento, mas vamos tentar também ver ver a alegria, vamos tentar ver o lado bom da situação, que o Evangelho nos ensina, no livro A Gênese, também nos explica que a pandemia é um processo de transformação da Terra, é um momento de progresso espiritual. Após passarmos por essa situação, a Terra vivenciará um momento de evolução. E todos nós, sejam nós que estamos agora encarnados, sejam aqueles que estão desencarnando por conta da pandemia, vivenciarão um momento de evolução espiritual, de progresso espiritual. Porque nós estamos vivenciando atualmente a transição planetária de mundos de prova e expiação para mundo de regeneração. E nós já estudamos que os mundos de expiação é onde o mal domina. Todas as pessoas passam por lutas, por expiações do passado, e quando se chega no mundo de regeneração, é um momento que a alma começa a descansar, se preparando para uma alvorada de felicidade que se aproxima. Então, é aí que eu falo de não apegarmos muito na tristeza. Mas se tivermos uma visão mais ampla dos acontecimentos, nós estamos percebendo que agora é um momento de preparação para a nossa evolução espiritual. E é isso que a doutrina espírita nos ensina. Foquemos também no que é bom, no que engrandece. Se eu estou passando por um momento de dificuldade, seja pela perda de um ente querido, seja pela doença que me assolou, vamos também buscar o Evangelho de Jesus. Vamos buscar a doutrina espírita que nos consola. Busquemos pensamentos positivos para que a tristeza não se torne uma doença, mais uma doença a atrapalhar nosso estado emocional, nosso estado de saúde. Vamos continuar? O pessimismo. Tristeza a todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma.
lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, levando à intransigência, intolerância, irritação, desilusão, desencanto, incompreensão. Emmanuel fala, né, e nos ensina no livro Fonte Viva, de Psicografia de Chico Xavier. Então, não deixemos que o pessimismo, né, olha como fala aqui, né, Emmanuel fala, lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Então, não deixemos que o pessimismo assole o nosso coração, assole os nossos pensamentos. É preciso que nós tenhamos percepção e vigilância de nossos pensamentos para que esse desânimo não se torne um problema ainda pior diante da situação que estamos vivendo. Então, devemos ser positivos. É claro, né, também eu sei que às vezes passando essas mensagens não quer dizer que eu estou alheio à situação, que a doutrina está alheia à situação que vivenciamos. É claro que tudo é difícil, que nós estamos vivenciando um momento muito aflitivo, mas também é dever da doutrina espírita passar essa mensagem de cuidado para que não agravemos a situação. Só para a gente sair um pouquinho, né, dessa narrativa, o espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Evangelho no Lar, ele narra uma história de Jesus aí que ele está com os apóstolos. Ele explica que o Senhor escolheu um grupo para formar um grupo de trabalho que buscava a caridade, auxiliar o próximo. E esse grupo prosperou muito. Prosperou em que sentido? No trabalho do bem. Ele exercia muita caridade, auxiliava o próximo. E, infelizmente, sempre quando se há luz, né, também existe a treva querendo diminuir o trabalho. E o que Jesus explicou, né, contando essa história? Foram feitos vários ataques a esse grupo para acabar com aquele grupo. Porque aquele grupo estava fazendo bem e não se queria que aquele bem se persistisse. Então foi tentado várias situações. Levaram riqueza para eles, para ver se eles, com a vaidade, desistissem do trabalho, não conseguiram. Colocaram a pobreza para esse grupo, também não conseguiram. Tentaram a maledicência, falando mal do grupo, né, para ver se aquele grupo parava, também não deram conta. E que foi a solução que as sombras... Qual que foi a solução que a sombra escolheu para acabar com aquele grupo? Colocou no pensamento daqueles trabalhadores a ideia do pessimismo, a ideia da tristeza. Falavam assim para o trabalhador, né? Como você não se envergonha de de falar do bem, de falar de coisas boas, ao mesmo tempo que você também é imperfeito. Então, e com essa solução das sombras, foi aí que eles conseguiram derrubar esse trabalho. Aquele grupo forte, unido no trabalho da caridade, no trabalho do bem, ele foi dissolvido, ele foi destruído porque ideias de tristeza, de pessimismo foram colocadas naquele ambiente. Então veja, né? Às vezes o pessimismo, a tristeza, ela pode dissolver os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores condutas, os nossos melhores atos de caridade. Então é preciso que tenhamos vigilância para que isso não nos derrube, não nos afete de forma negativa. E já estamos agora na reta final de nossa conversa, né? Vamos falar de tratamento e prevenção, né? Tratamento e prevenção da depressão. Se o pessimismo começa a beirar-se do teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças da resistência ante o assalto das trevas. Então, né, o primeiro remédio que devemos buscar é a oração. Allan Kardec nos ensina, né, a prece é o mais forte medicamento que podemos ter. Porque quando eu estou em prece, quando eu estou em oração, eu estou em sintonia com os bons espíritos. Eu estou em sintonia com Jesus, em sintonia com Deus. Eu estou em alta frequência. É igual aquela história do rádio, né?
Quando eu estou com maus pensamentos, quando eu estou em tristezas, eu estou em sintonia com aquelas pessoas ou com aqueles espíritos que estão com os mesmos pensamentos. Então, se eu estou em prece, em oração, se eu estou em bons pensamentos, eu passo a me sintonizar com a espiritualidade superior, eu passo a me sintonizar com Deus. Então, é igual porque eu falei do rádio. O rádio, quando eu sintonizo numa rádio, numa estação de rádio, ela só vai tocar aquelas músicas daquela estação. Se eu sintonizar em outra rádio, em outra estação, ela vai tocar as músicas daquela outra estação. Então, o rádio ele toca a música conforme a estação que ele está sintonizado. Mesma coisa nós. Nós atraímos pessoas, nós atraímos influências espirituais de acordo com o que pensamos. Então, se eu estou sempre em bons pensamentos, se eu sempre estou em oração, eu estou atraindo pessoas boas para o meu convívio, eu estou atraindo espíritos amigos para me auxiliar e estou em sintonia com Deus. E continuando, aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. Regozijai-vos sempre, Paulo, no livro, no Evangelho de Paulo, nas cartas de Paulo. Aprendamos então a viver com todos, aqui no livro, voltando, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele falava, aprendamos a viver com todos, tolerância, temos indulgência, temos paciência. É um momento que nós estamos vendo de muitas provas que vivenciamos com a pandemia. São lutas para nosso aprendizado e evolução espiritual. Então tenhamos sempre, paciência e tolerância, indulgência com o defeito do próximo, porque também nós também temos nossos defeitos, também cometemos nossos erros. Então aprendamos a viver em sociedade de forma pacífica, de forma tranquila. Continuando, já finalizando, nossa conversa. Laborterapia e a religião. Quando o indivíduo se envolve com qualquer tipo de trabalho ou responsabilidade edificante, concentra-se na sua execução e mantém-se atentos aos objetivos delineados. Identificar-lhe a confissão religiosa a fim de estimulá-la a crença em Deus. Então a religião ela é importante nesse momento porque ela nos traz essas lições a respeito dos pensamentos, da vigilância dos pensamentos, da oração. E o que eu queria destacar, quando falo da laborterapia, a prática da caridade, a ação no bem, é um valioso remédio para apagarmos de nós estados de depressão e estados de melancolia. Então vamos aprender, quanto mais o bem eu faço, mais eu consigo aliviar de mim o mal que existe em mim. Como a gente costuma dizer, a caridade é o exercício do amor ao próximo. Então eu esqueço um pouco de mim em favor daquele que está ao meu lado. É justamente o contrário do egoísmo, porque o egoísmo é o esquecimento do próximo em favor do eu. A caridade, o amor, é o esquecimento do eu em favor do próximo. Então, quanto mais eu faço caridade, quanto mais eu pratico o bem, mais eu estou em sintonia com Deus, com os bons espíritos. Então, tenhamos essa consciência também de buscarmos o bem como remédio para aliviar nossas dores e aflições. E, finalmente, terminamos aqui nossa conversa com a passagem de Jesus, mais uma vez. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. No Evangelho de Mateus. Então, finalizando, busquemos a oração, busquemos a prece, busquemos a sintonia com Deus, com os bons espíritos. Através de nossas orações, de nossas preces, receberemos o bem que necessitamos. E saibamos pedir. Vamos pedir coragem, perseverança, amor. Vamos pedir bons pensamentos para que consigamos vencer as dificuldades. E assim nós contamos com todos, nesse esforço em comum para vencermos essas dificuldades, as aflições que vivenciamos. Então, nós vamos encerrar nosso momento agora,
vamos dar início agora vamos ter agora o passe à distância, vamos fazer uma oração e pedir para que todos agora já preparem um ambiente, um recipiente com água, fiquem em um ambiente calmo, porque agora transmitiremos o passe à distância. Então eu convido a todos, vamos fechar nossos olhos, vamos acalmar nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus, a Jesus, pelo amparo desta noite, agradecer pelo todo o alívio que estamos recebendo, que seja um momento agora de renovação de energias, possamos receber o alívio, as energias positivas, afastando de nós as influências negativas. Senhor Jesus, abençoe nossos lares, abençoe as nossas famílias, que seja um momento de muita luz neste momento. Que assim seja. E vamos agora dar início ao passe à distância. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie.
Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, meus irmãos, encerrado o nosso passo à distância, nós agradecemos o seu carinho, as suas vibrações, por estar em nossa companhia, ainda que à distância, e façamos agora a nossa prece de encerramento. Mais uma vez vamos fechar os olhos e vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que tivemos de estudo e aprendizado, e que as palavras do Evangelho possam nos inspirar e possamos renovar nossos pensamentos, nossas atitudes, buscando a oração, buscando a prece, buscando a caridade, e que os nossos espíritos protetores estejam conosco, a sempre nos transmitir bons pensamentos e boas intuições. Graças a Deus e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até mais.